Olá, bem-vindos novamente. Vamos dar sequência à neurologia do terceiro Global Summit. Eu convido para moderar juntamente comigo essa sessão, Dr. Daniel Bezerra, que vai se apresentar então e já chamar o próximo palestrante. Dr. Daniel, por favor. Agradeço o convite, a chamada, doutor Renan. Sou Daniel Bezerra, sou colega do Renan, sou S-Suite de Neurologia aqui do Rio, faço parte do doutor Renan, que está de São Paulo, e vamos chamar o doutor Wellington Faria, Wellington Paiva, para nos falar agora sobre melhora nos desfechos de traumatismo crânioencefálico. Ele é neurocirurgião do Hospital Samaritano Higienópolis e Samaritano Paulista. E muito obrigado a todos pela participação. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite do Grupo Américas para discutir esse tema que nós consideramos muito importante. É a honra de ter como moderação o Dr. Renan, com quem a gente trabalha no dia a dia no Hospital Samaritano Paulista, e também o Dr. Daniel, faz um trabalho de excelência no Rio de Janeiro, na parte de neurologia, especialmente neurologia vascular. Então, para a gente falar sobre esse tema, que é um tema extremamente importante, particularmente no nosso país, então, sobre a melhora dos desfechos, meu nome é Wellington Paiva, como o pessoal colocou, sou neurocirurgião do Hospital Samaritano Higienópolis e Paulista, e também professor livre-docente na Universidade de São Paulo, diretor do Laboratório de Pesquisa em Neurociências da USP, e faço parte do grupo de neurotrauma da Universidade de Cambridge, com o qual a gente tem colaborado academicamente há cerca de alguns anos. Para falar sobre esse tema, né, só ressaltando aqui a grande honra que eu considero poder trabalhar nesses dois hospitais, são hospitais de excelência na cidade de São Paulo, que desempenham um papel no sistema de saúde privado da cidade bastante diferenciado e integrado, né? Particularmente o trabalho que a gente faz em conjunto com o pessoal da neurologia e da UTI. Então, é uma honra para mim poder trabalhar nesses dois hospitais e tentar sempre ter um envolvimento maior com a instituição. Quando a gente fala em termos de traumatismo crânioencefálico, nós estamos falando na principal causa de morte de pessoas com menos de 45 anos. Então, uma doença, uma epidemia, isso é particularmente importante nos países de média e baixa renda, mas mesmo em alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos, é uma condição extremamente importante em termos de saúde pública, onde nós falamos de mais de 50 mil mortes nos Estados Unidos por ano, segundo relatórios do CDC, e destes, né, para cada morte com TCE grave, cerca de 3 sobreviventes com alguma sequela neurológica. A gente está, naturalmente, excluindo as condições de TCE leve e síndromes pós-concussionais, que também fazem parte do grupo de trauma de crânio e tem uma relevância epidemiológica ainda mais marcante. Aqui ressaltando os traumas moderados e graves que, de alguma forma, têm um impacto e envolvimento com o neurointensivismo e com sequelas mais limitantes. Quanto aos desfechos no Brasil e na América Latina, enquanto essas informações na Europa, particularmente na Europa nórdica e em alguns centros da América do Norte, são bem documentados, no Brasil nós temos algumas limitações, porque nós temos que conhecer qual que é a nossa realidade, qual que é o tratamento, qual que é o desfecho dos tratamentos que nós fazemos para poder adaptar as medidas de intervenção e, com isso, melhorar não apenas a diminuição de mortalidade, mas também a melhora funcional desses pacientes. Esse aforisma hipocrático ele é muito interessante, muito atual em termos do cenário de traumatismo crânioencefálico, né? Apesar de muito antigo, mas falava que nenhum ferimento na cabeça é tão sério que deveria ser desesperador. Então, é possível da gente melhorar funcionalmente um paciente que chega em Glasgow de 6, com uma contusão, com hematoma, numa sala de emergência, com medidas apropriadas de neuroproteção, de suporte, que envolve neurocirurgia, neurologia, intensivismo, fisioterapia, processos de reabilitação. Então, não precisa se desesperar diante de um trauma grave, mas também não trivial que possa ser ignorado. Isso é muito real hoje quando a gente pensa nas síndromes pós-concussionais relacionadas a esporte, que até há 20 anos a gente via como algo menos relevante, e hoje a gente sabe que tem uma grande relevância do ponto de vista funcional para esses pacientes.
né? Quando a gente imagina, né, que, em termos de limitação, né, a gente tem praticamente de 7 bilhões de pessoas hoje no planeta, um pouco mais de 7 bilhões no planeta, praticamente 1 bilhão tem algum tipo de limitação frequentemente relacionada à doença neurológica. Então, as doenças em si, neurológicas, ganham cada vez mais relevância e por isso a importância, né, que nós temos uma parte do século XXI onde vai ser dominado pelas doenças neurológicas, então por isso a relevância desse tema, a relevância desta especialidade como um todo. Então nós tivemos os anos 50 e 60 a relevância das doenças infecciosas, os anos 70 e 80 a relevância das doenças cardíacas, os anos 2000 a relevância das doenças oncológicas e a expectativa nos próximos anos é que a neurologia passe a ocupar essa posição de destaque em decorrência de doenças neurodegenerativas e outras como a que a gente vai discutir hoje. Então, esse mapa-mundo é interessante porque nós temos uma produção de conhecimento na América do Norte e na Europa, mas a maioria dos casos acontecendo na América Latina, África e Sudeste Asiático. Então, a gente precisa conhecer melhor quais são os nossos números, quais são os nossos desfechos, para adaptar à realidade que a gente tem e não apenas reproduzir aquilo que é feito nessas partes do mundo. E essa realidade, mesmo dentro dos Estados Unidos, esse mapa é interessante de uma publicação de um colega americano que mostra a disparidade de mortalidade que existe dentro dos Estados Unidos, né? Mostrando que mesmo no mesmo país, em um país com uma renda mais alta, existe disparidades muito grandes em termos de centros mais bem estruturados e de centros mais rurais, onde a mortalidade pela mesma doença se torna muito maior. Isso é similar ao que acontece, por exemplo, no AVC e em outras doenças neurológicas. Essa realidade a gente imagina que aqui no Brasil a gente também tenha, né? Nós temos regiões do país com uma estrutura melhor e outras regiões menos estruturadas, e a gente tem que tentar entender qual que é a média para a gente oferecer o melhor tratamento para os nossos pacientes. E em termos de melhor tratamento, a gente tem que levar em consideração múltiplas questões. O resgate, que melhorou bastante nas últimas 2 décadas no Brasil como um todo, mas o atendimento primário, né, com a organização do ATLS e a aplicação do ATLS com medidas iniciais de neuroproteção, mas também o suporte em UTI, e esse talvez tenha sido o grande diferencial, levando em consideração que a sistematização da assistência pré-hospitalar e o atendimento inicial pelo ATLS são mais antigos, a organização de neurointensivismo nas últimas 2, 3 décadas foram críticos para diminuir a mortalidade e também para melhorar os desfechos funcionais. E um componente que precisa, esse sim, ser melhorado, a gente ainda está engatinhando no cenário de TCE, que é o processo de reabilitação neurológica do paciente com trauma de crânio. Enquanto para o AVC essa experiência já é muito mais madura, enquanto para traumas raquimedulares essa experiência já é muito mais madura, para o traumatismo crânioencefálico isso ainda está em organização na maioria dos países, inclusive no nosso. Mas precisa desses 4 braços para que aquela pessoa que acaba de sofrer uma queda de moto, que acaba de sofrer um acidente automobilístico ou atropelamento, possa receber o melhor tratamento possível e ter sua reinserção social adequadamente realizada. Como predizer os desfechos, né? E como medir esses desfechos de neurologia é um componente importante. Então, modelos prognósticos no paciente que sofre lesão traumática é uma questão crítica. E por que isso é uma questão crítica, né? Por que isso é uma questão crítica? Porque determinar esse prognóstico é um interesse da família, é um interesse da equipe que presta assistência, é um interesse também da fonte pagadora. Então, quanto compensa o investimento intenso no paciente que chega em Glasgow de 3, sem reflexo de tronco e que apresenta um hematoma cerebral? Esse paciente deve ser tratado, operado, esse paciente deve receber apenas medidas de suporte porque ele já tem uma lesão muito grave. Então, entender esses modelos prognósticos é algo essencial para a gente poder definir racionalmente a distribuição de suporte que esse paciente precisa. Naturalmente, isso serve em termos populacionais, individualmente você vai ter que analisar de forma específica para se colocar. Aqui um paciente de 34 anos, vítima de acidente remoto versus alto, trazido para nossa instituição, Ramsay 6, com pupilas isocóricas, com esse grau de trauma. Uma lesão terrível, uma lesão de avulsão, um traumatismo, e que isso, infelizmente, na maioria dos centros, principalmente nos hospitais
de hospitais gerais das maiores cidades brasileiras é mais uma regra do que uma exceção em termos de traumatismo crânioencefálico. O que nos diferencia das populações, por exemplo, quando a gente pensa em fatores prognósticos na população da Europa nórdica, que tem uma experiência muito grande com esses modelos, mas está falando de um vozinho, de um senhor de 65 anos que caiu no banheiro. Então, esse é um traumatismo. O nosso traumatismo é o traumatismo do paciente jovem que sofre um trauma de alta energia. Então, por isso, a gente precisa tentar construir modelos próprios que possam estabelecer graus de recuperação funcional e como mudar esses aspectos prognósticos. Então, um paciente com uma avulsão frontal, submetido aqui a uma reconstrução tridimensional, mostrando a fratura craniana importante, a reconstrução cirúrgica e depois a tomografia pós-operatória mostrando, por exemplo, uma isquemia de cerebral posterior indicando uma herniação. Então, como predizer qual vai ser a evolução desse paciente? Ele vai poder voltar a ter uma vida familiar, a ter uma vida social, a ter um grau de recuperação? Então, é importante a gente tentar predizer quando esse paciente chega numa sala de emergência de qualquer hospital brasileiro, qual que é a evolução dele em termos de risco de sequela neurológica e de mortalidade. Para isso, frequentemente, a realidade que a gente tem nos hospitais públicos, né, que representa a maior parte dos pacientes que chegam com essa condição, é um problema crítico, né? Essa é uma sala de emergência do Hospital das Clínicas da USP, onde a gente tem um residente aqui, um colega, diante de um traumatismo crânioencefálico, já coçando a cabeça, o que vai fazer, e do lado dele, o pessoal do resgate trazendo outro traumatismo. Veja a cara da enfermeira, né? Todo mundo ali já sem saber muito o que fazer diante de uma situação de sobrecarga e já chegando um outro paciente. Infelizmente, isso é regra, e tentar estabelecer os modelos prognósticos para definir qual o melhor paciente que você vai ter que estabelecer um grau de investimento é algo essencial. Para isso, a gente precisa a relevância de ter esses modelos é para facilitar em termos de decisões terapêuticas, alocação de recursos, gerenciamento e suporte da família, e para ter esses modelos a gente precisa ter realmente modelos que sejam confiáveis, fáceis de aplicação e principalmente válidos para a população nossa, aqui como eu falei, não por aspectos de que nós temos diferenças nesse aspecto genético e tudo mais, mas principalmente por diferenças dos mecanismos de trauma que a gente tem no país comparado com outros. Então, existem modelos internacionais utilizados, disponíveis na literatura, com bastante publicação, e para a construção desses modelos é necessário realmente ter um grande número de pacientes e uma análise de validade interna e externa. E os dois principais modelos disponíveis na literatura é o grupo IMPACT e o grupo CRASH, que são grupos construídos com uma população de milhares de pacientes, de estudos, particularmente o CRASH, do estudo CRASH-1, que foi um estudo publicado no Lancet, que analisou efeito de corticosteroide no paciente com traumatismo crânioencefálico, foi um estudo negativo, mas que a base de dados foi utilizada para a construção e é uma calculadora que é disponível, né, para que a gente possa utilizar o IMPACT também, uma calculadora que é disponível na internet, para que a gente possa definir, somar informações e dados clínicos, tomográficos, e laboratoriais, qual vai ser o desfecho provável daquele paciente. Então, calculadora CRASH, aqui uma outra que é disponível abertamente. A grande diferença, como eu falei, é que é uma construção de muitos pacientes de outras populações com outros mecanismos de trauma. Os modelos prognósticos, como a utilização da classificação de Marshall, que é uma classificação clássica descrita nos anos 90, mas até hoje muito utilizada, tem as suas limitações, apesar de ser ainda útil, em termos de correlação com o achado tomográfico e o desfecho que esses pacientes apresentam, principalmente nas lesões difusas, né? O score de Rotterdam, uma proposta do professor Andreas Maass, de 2005, também uma ideia interessante, baseada em achados tomográficos, então com uma correlação de desfecho importante. O grupo de Helsinki também propôs um parâmetro tomográfico, né, levando em consideração principalmente os padrões cisternais e de hemorragia intraventricular para esses prognósticos. Mas o quanto que isso se aplica na população da América Latina, particularmente no Brasil, a gente tem necessidade de entender. O grupo da Argentina, nos anos 2000, propôs alguns estudos, e aí, diante dessas estratégias, dessas propostas, desses diferentes
propostas que existem de estratificação de desfecho desses pacientes, a gente decidiu também fazer um banco de dados nosso, com dados particularmente do Hospital das Clínicas da USP, e dados onde a gente montou uma base inicial com um pouco mais de 500 pacientes. Essa base hoje tem mais de 1.000 pacientes para análise de desfecho, mostrando aqui o grau de mortalidade que a gente tem, de uma faixa de 25% de mortalidade por TCE grave, que é uma condição onde essa mortalidade não está muito diferente da realidade internacional de alguns centros. Então, a gente fez, como eu falei, toda uma construção, e essa construção depois a gente aplicou na análise de diferentes desfechos. Então, um componente importante de se lembrar é a questão da coagulopatia nos pacientes para correlação com o valor prognóstico. Então, a gente sabe que existe uma coagulopatia induzida pelo traumatismo, a lesão traumática cerebral provoca uma condição de muitas alterações inflamatórias que causam coagulopatias intrínsecas dos pacientes. Então, a gente utilizou essa base de pouco mais de 500 pacientes para fazer essa análise, percebendo um incremento das calculadoras prognósticas. Então, comparando a calculadora tradicional CRASH, né, com a nossa calculadora, onde a gente incorporava a coagulopatia, mostrando uma maior acurácia em termos de especificidade e também de sensibilidade em predizer o prognóstico desses pacientes. Em termos, como eu falei, dos achados tomográficos, né, na nossa população específica, nós também temos estudado. No ano passado, a gente fez essa análise para os hematomas subdurais agudos, né, para tentar correlacionar esse desfecho. Nós identificamos que a diferença, ou melhor, confirmamos as informações do professor Zunkeller dos anos 90, aí com outro modelo tomográfico, mas mostrando que os desvios de estrutura da linha média maior do que 3 milímetros, comparado à diferença da espessura do hematoma com o desvio das estruturas da linha média, quando essa diferença era maior do que 3 milímetros, o desfecho dos pacientes é representativamente pior, e talvez por esse motivo a estratégia de uma craniotomia descompressiva, ao invés de meramente as áreas do hematoma, seria uma estratégia de tratamento melhor para melhorar o prognóstico desses pacientes. Para as lesões hemorrágicas, né, o grande problema das contusões é a progressão hemorrágica que acontece nesses pacientes, levando, portanto, a efeitos neuroinflamatórios, efeitos hipertensivos e risco de herniação e de sobrevida para esses pacientes. Para predizer isso, a utilização de diferentes ferramentas e diferentes modelos são propostos na literatura. O nosso grupo também estudou esse aspecto com a utilização do spot sign, que já é descrito nas hemorragias espontâneas nos AVCs, e nós estudamos e identificamos uma diferença expressiva num estudo de meta-análise nos pacientes que apresentavam o spot sign como um marcador de evolução, de progressão hemorrágica, que é um tema importante. Em termos dos scores tomográficos, nós também analisamos diferentes scores na nossa população para predizer prognóstico, né? Nessa publicação desse ano no Neurotrauma Reports, que é um jornal da National Neurotrauma Society, onde nós identificamos das diferentes escalas tomográficas de Marshall, Rotterdam e Helsing. Realmente, Rotterdam teria talvez uma melhor predição para o nosso paciente especificamente. O uso de machine learning é uma ferramenta interessante para tentar predizer prognóstico, né, para predizer mortalidade dos pacientes com TCE grave. Então, isso começou já mais ou menos uns 10 anos, e nos últimos 5 anos, especialmente, ganhou bastante espaço em várias condições neurológicas, em termos de predição de prognóstico, com a utilização de diferentes ferramentas de cálculos para definição de específico, né, um trabalho estatístico mais apurado para tentar identificar pontos específicos e variáveis específicas que teriam correlação específica para avaliar desfecho. Nós fizemos essa análise, esse estudo, analisando uma população de pouco mais de 400 pacientes, utilizando essas ferramentas de machine learning, com principalmente random forest, de termos de método de processamento, para encontrar algumas variáveis, particularmente valores de creatina, de alteração de coagulopatia também, e os temas clássicos de pupila e Glasgow.
Quanto aos desfechos tardios desses pacientes, então, esse é um grande desafio no aspecto do follow-up dos pacientes, né? Nós publicamos até essa semana um trabalho interessante de discussão com diferentes lideranças de colegas da Inglaterra, mas também colegas da Índia, que têm dificuldades similares à nossa, quanto às dificuldades de follow-up tardio dos nossos pacientes. Então, a gente tem discutido bastante isso, porque esse termina sendo geralmente o grande limitante. Então, se você vai acompanhar o desfecho dos pacientes em até 3 meses, durante a internação hospitalar, isso é muito mais fácil, mas um follow-up tardio de 1 ano, 2 anos, que aí sim, quando os pacientes vão efetivamente estabelecer sua forma final, a gente ainda tem dificuldade. Nesse estudo, nós analisamos especificamente pacientes com lesão axonal difusa, que é um subtipo específico de traumatismo, analisando os pacientes com 12 e 24 meses após, para tentar definir um método de predição prognóstica de longo prazo. E aí, o modelo TRIS parece ser um modelo que é uma ferramenta de avaliação sistêmica de trauma, parece ser um modelo bem interessante. Há cerca de 1 mês, nós publicamos também esse modelo, essa meta-análise com a discussão das melhores calculadoras que poderiam ser utilizadas para predizer essa relação, e aí realmente é um pouco diferente quando a gente vê naquela outra publicação nossa de análise de desfecho de curto prazo, o modelo de Helsing parecia mais interessante para o nosso modelo, e quando a gente analisa os pacientes 24 meses, talvez o modelo do IMPACT seja mais interessante. Nessa análise surgem, além de modelos tomográficos, naturalmente, modelos mais apurados que possam predizer esses aspectos prognósticos, como marcadores séricos e também novos achados de neuroimagem mais avançadas. Então, existem vários estudos tentando identificar marcadores séricos ou marcadores de saliva dos pacientes para predizer o uso de SCMB, o uso de GFAP e o uso de outros diferentes marcadores para tentar predizer. Isso já é, inclusive, liberado pelo FDA para uso, particularmente em algumas síndromes pós-concussões, mas ainda a gente não conseguiu estabelecer em grandes populações com lesão grave. Método de imagem avançada, né, que possa se utilizar, isso tem sido bastante proposto, o nosso grupo tem estudado também isso com ressonância de 3 Tesla, e a gente está propondo um trabalho novo para estudar a ressonância de 7 Tesla numa população em modelos, né, individuais, modelos já vivos, para a gente tentar analisar as relações entre essas alterações estruturais na ressonância magnética e os diferentes domínios cognitivos, né? Onde a gente consegue, utilizando a ressonância, principalmente de TI probabilístico, analisar a relação entre alterações de corpo caloso e as alterações neuropsiquiátricas que terminam sendo sintomas muito limitantes para os pacientes que sobrevivem. Então, para aquele paciente que sobreviveu, o grande limitante realmente são alterações comportamentais, além de alterações cognitivas de memória e atenção. Mas, efetivamente, as alterações comportamentais terminam sendo muito limitantes para os pacientes e também para os seus familiares em termos de sintomas depressivos e sintomas ansiosos. Então, a gente tem, nesse outro estudo que a gente publicou o ano passado, observado também outras regiões do cérebro, né, de comunicação com o corpo caloso, como aquele que talvez tenha relações com o esplênio do corpo caloso, particularmente uma relação importante em termos de alterações, principalmente transtornos ansiosos, com esse componente. Então, o uso da neuroimagem avançada. Aqui um estudo que o nosso grupo fez analisando coeficientes de magnetização, que é uma ferramenta mais atípica em termos da ressonância magnética, num grupo de 30 pacientes. A grande dificuldade é que, geralmente, são estudos, particularmente os estudos de neuroimagem avançada, são estudos mais limitados, com algumas dezenas de pacientes. Os estudos sonográficos, esses 5, como eu falei, a gente fez com 400, 600 pacientes, uma amostra já mais expressiva, mas é difícil fazer isso por questões de custo, para fazer isso, tanto de dificuldade de segmento como questões de custo, mas parece haver uma relação interessante do coeficiente de magnetização com o aspecto de desfecho, quando a gente compara a ressonância no período subagudo do trauma com a imagem tardia e o desfecho tardio dos pacientes, particularmente uma correlação interessante entre essas alterações de coeficiente de magnetização e os desfechos de funções executivas, que é também uma condição que termina trazendo muitas limitações para esses pacientes em termos operacionais do dia a dia. O aspecto dos outcomes
na América Latina. Então, a gente termina identificando realmente alterações da pressão intracraniana como um marcador importante. Também as ideias clássicas, né, onde você tem pacientes, faixa etária, Glasgow, padrão tomográfico, como os padrões que terminam trazendo limitações. Mas nesse estudo interessante, a gente está fazendo agora um estudo em colaboração com colegas da Colômbia, Argentina, Chile, para tentar confirmar os dados desse estudo, onde, assim, diferenças socioculturais, então, há uma correlação com aspectos, na América Latina, com aspectos econômicos, mas também aspectos culturais, e também uma característica muito específica, particularmente nos países andinos, que a dificuldade é aquilo que eu falei, por isso você tem que ter dentro da sua realidade. Porque nos países andinos, por exemplo, qual o comportamento da pressão intracraniana quando você está numa região em que o pessoal tem uma hemoglobina muito alta, em que as alterações pressóricas locais, a pressão atmosférica local é diferente, então você deve utilizar o mesmo padrão. Então, isso é uma questão para se colocar. Mas, de fato, a realidade do traumatismo crânioencefálico, particularmente em acidentes de transporte na América Latina como um todo, é um desafio. Há problemas de violência urbana também, que é um outro desafio a ser enfrentado. Então, o modelo de traumatismo crânioencefálico, ele é um problema em toda a América Latina, especialmente no Brasil, e há uma migração demográfica, né, daquilo que era um cenário de um traumatismo crânioencefálico como um problema desafiador em São Paulo, Rio, grandes metrópoles, migrando, isso aconteceu também no resto da América Latina, migrando para cidades de médio porte. Então, hoje, nós temos um número grande de pacientes no Hospital das Clínicas, em vários hospitais públicos do Rio de Janeiro, o João 23 é um grande centro em Minas Gerais, mas cidades de médio porte, de 200 mil pessoas no interior dos estados, têm se tornado também um problema epidêmico e trazendo muita dificuldade, porque são cidades com menor estrutura em termos de recursos para tratamento individual, mas também um problema em termos gerais. Para finalizar, como mudar essa realidade, a ideia as pesquisas em termos de medicações têm frustrado as estratégias de recuperação funcional. No máximo, a amantadina, no estudo clássico do professor Giancino, de 2012, em fase subaguda, com melhora do desfecho. As outras medicações são estratégias possíveis, mas ainda não comprovadas. Então, isso frustra em termos de tentar melhorar esse componente. Nós temos buscado utilizar diferentes ferramentas, já que as medicações não estão sendo possíveis, né? Nosso grupo, em colaboração com centros de reabilitação, tem estudado diferentes ferramentas. A estimulação magnética transcraniana, nós fizemos um trial, fase 2, né, nós publicamos na Neurology há cerca de 2 anos, e foi um dado negativo. E aí, a gente sempre fica um pouco desestimulado quando a gente vai lá, faz todo um trabalho para conduzir um trial e tem um dado negativo. Mas isso serviu para nos estimular e fazer as modificações que são necessárias para estudar, porque nós achamos que as ferramentas de neuromodulação têm um potencial, sim, de melhorar os pacientes, e estamos conduzindo agora novos estudos em fase mais precoce, tanto com estimulação magnética transcraniana, quanto com estimulação elétrica, através de TDCS, através de estimulação pulsada, e também de estimulações com LED transcraniano. Nós concluímos agora um trial, que estamos em fase final de análise, com 40 pacientes, em fase 2, em que nós analisamos os efeitos do LED transcraniano em comprimento de onda específico em fase aguda de traumatismo, para tentar ver se há possibilidades de mudança de desfecho desses pacientes. Uso de ferramentas como a realidade virtual em reabilitação nós temos utilizado. Nós estamos começando agora um trial que, inclusive, foi financiado pela Câmara dos Deputados para ser feito, né? Isso mostra já uma mudança de paradigma em visão da relevância que essa doença tem, e a autoridades da saúde pública têm começado, ainda de forma muito rudimentar, a nos apoiar nessas estratégias de tratamento e de análise de desfecho desses pacientes, porque, de fato, é uma doença epidêmica e ainda sem muitas possibilidades, em termos de literatura internacional, de melhora do desfecho dos pacientes. Então, a nossa etapa atual foi tentar identificar como os pacientes ficam em longo prazo, e, identificando essas informações, passar para uma segunda etapa agora de intervenção. O fato precisa de soma de esforços, desde o resgate, a sala de emergência, o neurocirurgião que atua, a UTI com apoio, com estrutura de neurointensivismo. Nós temos feito esse trabalho tanto na universidade, mas também no Hospital Samaritano de Higienópolis e Samaritano Paulista, com uma maior integração
com as coordenações da UTI, com os intensivistas, para melhorar cada vez mais o desfecho dos nossos pacientes com essas condições que nós temos nos dois hospitais, e também um centro de reabilitação, particularmente o Samaritano Paulista, tem um centro de reabilitação bastante diferenciado, com um pessoal empolgado para fazer um trabalho que possa melhorar o processo de recuperação desses nossos pacientes. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Wellington, pela apresentação brilhante, como sempre. E eu já passo, então, para o nosso próximo convidado, o Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião do Hospital Madre Teodoro, em Campinas, e que vai falar, então, sobre avanços aí no diagnóstico, tratamento dos gliomas. Dr. Vitor, obrigado. Passo a palavra nesse momento. Obrigado, doutor. Parabéns pela brilhante apresentação do Dr. Wellington. E vamos falar aqui hoje, deixa eu compartilhar minha tela, já está... Estão vendo bem a minha tela? Sim. Isso. Então, eu vou falar aqui hoje sobre os avanços no diagnóstico, na monitorização e tratamento dos gliomas. Algo que é uma fronteira, né, para o conhecimento, uma vez que os gliomas são realmente entidades, né, que trazem muita angústia para nós médicos que estamos envolvidos nesse processo de tratamento, por se tratar de uma doença, muitas vezes de desfecho inexorável, depender do grau, e de difícil tratamento, né? Então, para começar, eu atuo aqui em Campinas, como o Dr. Renan falou, e esse é um pouco da minha trajetória, e vamos falar aqui sobre os avanços. Quanto a esse tema, o objetivo de discutir os avanços seria no tocante a três importantes momentos aí da trajetória do paciente com glioma, desde o diagnóstico, a monitorização, que são avanços importantes, que hoje nos dão mais ferramenta, mais armamentário para o tratamento, e, consequentemente, aí, avanços também no tratamento. Vamos começar falando sobre os avanços do diagnóstico. De início, nós podemos falar que o diagnóstico hoje das entidades que, né, em que os gliomas são subdivididos, foi acrescida de um codinome molecular, né? Então, antes se baseava praticamente no aspecto histopatológico e imunohistoquímico para o diagnóstico, e hoje cada uma dessas entidades começaram a ter uma assinatura gênica, até mesmo como critério de classificação. A última formal classificação que nós temos é de 2016, mas muitos avanços já foram, inclusive, incorporados nessa de 2016, nessa classificação, como diagnóstico molecular, mas os demais avanços no sentido de classificação, definição de prognóstico, taxa de resposta, eles, à medida que estão sendo analisados e que evidências são consolidadas, existem alguns consórcios, como o IMPACT, que faz periódicas atualizações, e com base nele que nós seguimos aí as classificações. E além, né, das classificações, como eu falei, imunohistoquímicas, que são mais acessíveis, principalmente em ambiente do SUS, né? Mas até mesmo nos ambientes privados, nós temos também as classificações que levam em conta o sequenciamento gênico dos tumores. É o que se faz através dessas ferramentas como o Foundation One, para exatamente definir qual é a característica molecular da lesão. Vamos transcorrer aqui sobre algumas delas, das mais importantes. Então, hoje, quando nós lidamos com um paciente com glioma, nós temos que entender exatamente em que característica, qual é a assinatura gênica dessa lesão, baseado principalmente nesses que são os marcadores mais comuns. Vamos falar um pouco sobre o IDH. O IDH, ele é um importante marcador que traz também não apenas a assinatura no tocante à classificação, mas informações com relação ao prognóstico do paciente. Isso aqui nos impacta diretamente na lida diária dos pacientes com gliomas, né? Ele é um marcador que é de fácil acesso, nós conseguimos em grande parte através da imunohistoquímica,
uma vez que aproximadamente 80% deles que tem alguma mutação são a mutação do IDH1, que é pesquisável através da imunohistoquímica, e ele, uma vez presente, essa mutação, uma vez presente, além de classificar, indica um prognóstico melhor, tá? Ele, através eventualmente, quando você não tem uma pesquisa através, né, da imunohistoquímica e não se tem acesso à biologia molecular, existe a possibilidade de classificá-lo como não classificado, né? Essa é uma denominação hoje muito comum de se utilizar, e a definição dele hoje traz consigo essa informação também com relação à resposta terapêutica. O outro marcador importante se refere à deleção do cromossomo do braço curto do cromossomo 1 e do braço longo do cromossomo 19, que é uma assinatura gênica dos tumores oligodendrogliais, né? Ele também, além da classificação, é um importante preditor quanto à resposta das quimioterapias que utilizam alquilantes, né? E esse benefício traz não apenas uma sobrevida maior, livre de doença, de livre de progressão, como também aumento da sobrevida global. Hoje, a pesquisa dele, né, quando se trata da pesquisa da codeleção, é feita por um método não tão acessível, que é FISH, mas a gente vai ver aqui à frente que dá para algumas outras ferramentas de imunohistoquímica podem nos dar informações importantes quanto à deleção. Ele pode ser pesquisado de modo indireto através dessa próxima mutação, que também tem relevância, que é uma assinatura dos ditos astrostomas difusos, né, do passado, que é a mutação do ATRX, né, ou perda do ATRX. Esse é um método, uma mutação ou perda que pode ser pesquisada através do estudo de imunohistoquímica, e a importância dele, que além de definir os gliomas IDH1 mutantes, ditos gliomas difusos, ele também é excludente com relação à codeleção. Então, se você está hoje diante de uma lesão que tem aí na sua anatomopatologia características de glioma, mas uma ausência dessa mutação ou perda do ATRX, é bem provável que você esteja diante aí de uma peça, né, um tumor de um oligodendroglioma, que aquela amostra eventualmente pode ter sido representativa só para o seu componente glial, tá? Essa mutação, ela também está associada à mutação que a gente vai ver aqui à frente, do TP53 e a própria IDH. Então, uma vez que você tem a perda ou mutação no ATRX, é bem provável também ter a mutação do TP53 e IDH. O P53 é um gene de supressão tumoral comum, né, em outros tumores, e a mutação dele é algo muito prevalente em alguns tipos de tumores, os gliomas difusos e também os gliomas de mais alto grau. E essa perda a mutação do P53, ele não é necessariamente uma forma de classificar os tumores, uma vez que a sua especificidade é muito baixa, tá? Então, nesse sentido, nesse tocante, ele não acrescenta tanto na classificação dos tumores. A mutação da histona 3 no gene H3F3A, ela é uma marca muito importante, que hoje é considerada até como um ponto crucial para a classificação histopatológica dos gliomas ditos difusos de linha média. A importância disso é que, além, né, da classificação, ele marca um prognóstico muito ruim. Isso é importante para a definição de terapias. Outras alterações de biomarcadores, como a mutação do BRAF, que é comum em astrostomas pilocíticos, né? Ela pode, inclusive, ser um alvo terapêutico, a gente vai ver mais à frente. Outros biomarcadores, como a fusão do HeLa, é presente em ependimomas. Isso caracteriza o ependimoma como uma entidade diferente, ou seja, faz parte de critérios diagnósticos. Mutação do TERT e amplificação do GFR hoje também são marcadores de mau prognóstico e que praticamente definem que mesmo lesões com anátomo patológico compatíveis com graus menores, como grau 2 e 3, eles
provavelmente terão um comportamento biológico sugestivo em comum aí com os glioblastomas, assim como a deleção do CDKN2 A e B, uma vez que eles estejam presentes, marcam mau prognóstico. Por outro lado, alguns outros que não são, digamos assim, biomarcadores, mas a metilação do MGM3, ela traz um significado positivo quanto à taxa de resposta às terapias alquilantes, como a gente vê aqui a evolução diferente daqueles pacientes que têm a metilação em termos de sobrevida daqueles que não têm, tanto no tocante à sobrevida global quanto na sobrevida livre de progressão. Falando aqui um pouco agora sobre o diagnóstico radiológico, depois de falar um pouco sobre a patologia, os principais avanços hoje, como já foram até citados aí em outras apresentações dos demais benefícios, né, não só nos tumores, mas hoje nós temos muitos desafios, né, com relação à radiologia. E o curioso, eu toquei no assunto avanços de patologia antes de avanços de radiologia, exatamente para entender que nos avanços hoje da radiologia muito tem se falado da capacidade de caracterização molecular dos tumores, né? Já que a gente viu a importância dela para a definição aí dos prognósticos. Então, as sequências convencionais hoje, elas, né, claro, quanto maior a definição, maior a clareza das estruturas, como a gente vê aqui nesse caso, uma cirurgia de um paciente com um glioblastoma, região frontal, tá? Esse paciente, ele apresentou um quadro de crise convulsiva isolada, apesar desse efeito de massa, ele não tinha praticamente nenhum quadro até então, tá? Então, a gente vê aqui as estruturas jogadas, a definição de imagem é importante, esse é o efeito após a ressecção, mas essas sequências, além da definição delas, a gente tem hoje várias outras ferramentas, tá? Que são ditas as sequências avançadas de ressonância. A gente vê, por exemplo, a utilidade da espectroscopia, que ela é útil hoje, não apenas como no passado, em que se lançava a mão apenas na tentativa de definir se uma progressão pós-tratamento se tratava de fato de uma pseudoprogressão ou não, né? Se seria um tumor progredindo de fato, ou até para diagnósticos diferenciais de glioblastomas com relação a lesões infecciosas, como abscesso, mas hoje, através de algumas ferramentas de sobreposição, em que nesse caso você está fazendo a sobreposição do mapa de espectroscopia em relação a uma sequência de flare, você consegue identificar quais são as áreas do tumor que muito provavelmente tem componentes de proliferação celular. Perceba a importância disso nesse caso. Muito no passado, né, principalmente, se utilizava muito a sequência de T1 pós-gadolínio para definição do que seria, digamos, o alvo da cirurgia, né, o alvo principal da cirurgia. E hoje, através dessas sequências, você entende que aquela doença é mais loco-regional do que localizada e que o alvo, claro, cirúrgico, poderia ser maior, e a gente vai falar um pouco disso mais à frente. Outras sequências, como o PET de que não é uma sequência, né, mas é um outro exame, o PET de metionina, ele está representado aqui, e aqui você consegue ver áreas de maior captação, né, maior metabolismo, melhor dizendo, celular, e que pode muitas vezes nos guiar com relação ao que seria o foco ou de uma biópsia ou o principal objetivo de uma ressecção cirúrgica. Outras sequências também que são de muita utilidade, né, e cada vez mais tem se comprovado o seu uso, são as sequências de ressonância funcional. A ressonância funcional, ela ainda tem que ser vista no tocante à ressecção de lesões em área da fala com uma certa cautela, por não ter uma sensibilidade, uma especificidade muito alta. O DTI, né, a tractografia, hoje, ela é capaz de incrementar a capacidade de ressecção, e isso tem evidência na literatura, e, de fato, essa é uma informação importante, uma vez que falaremos à frente, a ressecção, a sua extensão, ela impacta diretamente em relação à sobrevida global. E a magnetoencefalograma, que é um exame feito através de estimulação e captação de estímulos elétricos, onde a gente pode ver quais são as áreas que, digamos, tem distúrbios elétricos e aí localizar melhor
essas áreas para uma possível ressecção, principalmente nos pacientes que têm distúrbios elétricos como manifestação clínica, né? E além disso, além das sequências avançadas da ressonância, nós temos hoje que é a grande fronteira, eu diria assim, na radiologia, é o diagnóstico mais preciso daquelas lesões, tailor-made, ou seja, definindo caso a caso, né, qual é a característica, até além do que é possível ver no olho humano, né, que é a radiômica. Ela se baseia em sinais diferentes que os diferentes tecidos e diferentes marcadores moleculares podem ter, e isso, claro, se utiliza muito de inteligência artificial para conseguir definir melhores caracterizações radiológicas das lesões. Um exemplo disso, olha só, quantos marcadores desses que falamos anteriormente, hoje já temos aí, quantos desses marcadores temos aí evidências e acurácia de identificação através de um exame de ressonância. Marcadores esses que até bem pouco tempo a gente estava com dificuldade até de fazer em outros exames com o histopatológico em mãos. Hoje a gente já tem aí vários estudos, né, para tentar correlacionar achados de imagem interpretados por inteligência artificial e ser assim capaz de definir a presença desses marcadores com uma grande acurácia, no sentido de, através mesmo de um exame radiológico, conseguirmos sugerir o prognóstico da lesão, né? Então, falamos aqui sobre os principais avanços no tocante ao diagnóstico, né? Na sequência, falaremos aqui com relação à monitorização. Uma vez diagnosticado, temos aí o desafio de remover essas lesões, que são infiltrativas, na grande maior parte, né, das vezes, em áreas eloquentes, né? Muitas vezes já com algum distúrbio funcional. Então, a monitorização veio, né, e tem acrescentado muito com relação à nossa capacidade de prever o risco de uma lesão intraoperatória e também de nos deixar mais agressivos, por assim dizer, em relação às ressecções, uma vez sabemos ela impacta diretamente na qualidade de vida e no tempo de sobrevida, né? Então, a base é buscar os limites funcionais, ressecar o máximo de tumor que for possível sem causar lesão, tá? Isso tornou mesmo uma cirurgia que, digamos, em termos de acesso, não é minimamente invasiva, em uma cirurgia minimamente invasiva, dado que o objetivo é a morbidade mínima, né? E um importante conceito no tocante a isso é a percepção da capacidade né, de neuroplasticidade cerebral. Muito do que a gente utiliza para remover a lesão que não tem um distúrbio funcional imediato ali durante a cirurgia, mas que pode ter um leve distúrbio no pós-operatório, nós fazemos porque temos conhecimento da capacidade do cérebro de se readaptar a essa nova arquitetura pós-operatória e se tornar um paciente, um indivíduo sem disfunção. Uma das ferramentas para monitorização é a estimulação elétrica direta sobre o córtex, como a gente fez nesse caso aqui, um paciente com lesão também frontal, que apresentava alterações de fala como diagnóstico, ao diagnóstico. E a estimulação, nós temos evidência na literatura que o mapeamento cerebral ele é capaz, efetivamente, estatisticamente significativo, em aumentar a extensão de ressecção e diminuir a presença de déficits permanentes, tá? São aqueles que depois ali do pós-operatório, entre 4 e 6 semanas até 6 meses, ele pode apresentar, né? No tocante a isso também, as avaliações que se fazem necessárias a partir da utilização da estimulação são as avaliações cognitivas pré-operatórias, para identificar de fato o que está sendo lesado, inclusive a situação atual do paciente, para que nos permita ir além na ressecção sem causar um dano e mantendo aí a situação do paciente como está. E isso tudo, obviamente, objetivando um aumento de sobrevida. A monitorização, como nesse outro caso, para aqueles que não fazem a parte cirúrgica, né, em termos práticos, é realizado com o paciente. Você pode induzir anestesia e ele dormir para fazer o acesso e depois acordá-lo, ou mesmo deixá-lo sedado com alguns bloqueios periféricos, né,
dos nervos sensitivos do couro cabeludo, e fazer o acesso. Após isso, o paciente é desperto, uma sequência de testes realizados especificamente para aquele paciente, né, dado a sua realidade, o seu trabalho, as línguas que o paciente fala, eles são realizados para a definição dos limites funcionais. Essa paciente, por exemplo, a gente operou, tinha um oligodendroglioma, foi capaz de ressecar toda essa área que brilhava no T2 e no flare, sem uma lesão definitiva, e várias dessas áreas aqui foram funcionais, ou seja, dentro desse mar de substância branca, muito dificilmente você iria além no limite funcional, porque não há realmente uma definição clara entre o que é tumor e o que não é. A gente vai ver até que tem algumas ferramentas para isso aqui mais à frente, mas o mapeamento digamos, é o principal, porque o objetivo é realmente melhorar a qualidade de vida, remover o tumor o máximo que for possível, mas sem prejuízo. A monitorização também é importante em outros tipos de gliomas, né, como esse caso. Esse paciente chegou encaminhado pelo ortopedista pela suspeita de uma hérnia de disco, que na verdade ele tinha um ependimoma aqui intramedular cervical alto, sem déficits, né? E através da técnica de monitorização é capaz de remover. Isso nos ajuda muito para a identificação do que é funcional aqui e ser capaz de remover lesões intrínsecas mesmo dentro de um tecido tão sensível, né? A monitorização, ela tem um impacto direto sobre a sobrevida dos gliomas difusos, e a avaliação cognitiva, como eu falei, é muito importante. E um dado importante que veio através dessa nova rotina de avaliação pré-operatória é que muitos dos pacientes ditos assintomáticos hoje, cerca de 60%, como esse estudo sugere, já apresenta distúrbios cognitivos pré-operatórios. Então, isso tem que ser levado em conta para a gente ir no limite da função, ou seja, se você considera o paciente totalmente sem déficit e você vai operá-lo, provavelmente você deve ser muitas vezes mais conservador do que poderia se você já tivesse claro qual é o distúrbio que ele tem. Então, aquela área que é disfuncional, mas que tem tumor, pode ser removida. Por fim, vamos falar aqui sobre os benefícios com relação ao tratamento, as avanços com relação ao tratamento. No tocante a isso, nós sabemos que o tratamento cirúrgico, né, que é a minha área, é um tratamento que mais impacta na sobrevida desses pacientes. Vários estudos, até mais antigos, comprovam que o grau de ressecção tem correlação direta sobre a sobrevida, assim como a presença de volume residual é totalmente impactante com relação ao prognóstico. Uma gama variada de estudos já comprovam isso, né? Isso aí é bem estabelecido. E já que é assim, né, digamos, a nossa fronteira é exatamente aumentar a capacidade de ressecção sem danos, né? E essa extensão de ressecção hoje tem sido feita, a ampliação dessa ressecção tem sido feita através de técnicas como o uso do 5-ala, né? O 5-ala, a gente vai entender aqui à frente, é uma técnica de luz no intraoperatório que é capaz de nos ajudar com relação a ver a presença de tumores dentro do sistema nervoso central, mesmo que ele não seja nítido através da visão normal do microscópio, né? E os benefícios disso, da utilização deles, que já são estabelecidos, é melhor acurácia do diagnóstico histopatológico, uma vez que no intraoperatório você consegue identificar quais são as áreas do tumor que provavelmente têm maior anaplasia. Então, você não vai mandar exclusivamente uma área de pouca anaplasia do tumor para o anátomo patológico. Provavelmente o grau histológico será subdimensionado, né? Além disso, você tem menor necessidade de corticoide, porque amplia a ressecção, recuperação sintomática mais rápida pelo mesmo motivo, e uma melhor resposta aos tratamentos adjuvantes, já que a extensão da ressecção é muito definidora disso. No tocante a esse conceito, surgiu, claro, a demanda de, se a extensão da ressecção é importante, por que não fazer além, né? Se aquela área não for funcional a ponto de causar um prejuízo. Então, quando a gente fala de ir além ou não, a gente está se baseando para os tumores de alto grau,
nas áreas de captação de contraste, quebra de barreira. E para os de baixo grau, são as áreas de hipersinal entre 2 e flare. Ir além disso, tem estudos, né, como o de Lorenzo Bello, desse pesquisador italiano, que comprovam um benefício independente da ressecção supramarginal, que foi assim nomeada, com relação ao prognóstico. Mas estudos ainda definitivos sobre sobrevida global não têm evidência no momento. O 5-ALA, como a gente vê aqui nesse modelo, ele identifica no intraoperatório, tem várias evidências do benefício com relação à fluorescência, só uma observação que nem todos os glioblastomas são positivos, né, para o 5-ALA, e por isso nem todos os casos têm benefício da sua utilização. É um método já aprovado pelo FDA, que no Brasil até o momento não tem ainda uma aprovação da Anvisa, embora alguns centros já consigam manipular o sal que é empregado e infundido para ter esse brilho com relação após o uso do microscópio, né? Aqui temos um exemplo, né? As áreas de tumor no intraoperatório, como ele é visto, né? Então você vê esse brilho intenso, facilita, principalmente nesse mar de substância branca, a presença de algum foco ainda tumoral. Isso em associação com a monitorização pode nos permitir uma ressecção mais ampla sem causar nenhum mal ao doente, né? No tocante a isso também, a capacidade de ressecção tem benefício através dessas novas técnicas que não são tão novas, né, digamos assim, mas que são cada vez mais a fronteira de aplicabilidade é maior, que são as técnicas minimamente invasivas, tumores como esse. Essa paciente nos procurou, ela tinha um síndrome de Cushing, era um tumor superprodutor, e antes, né, quando se vê uma lesão dessa lateral invadindo toda essa porção lateral acarótida dentro do seio cavernoso, esse paciente tinha uma síndrome de seio cavernoso, normalmente no passado se removia via endoscópica somente a parte central, ou tinha uma limitação grande, dados os pares cranianos na parede lateral do seio cavernoso, para ressecção dessa lesão intracavernosa. E hoje, com a ampliação da utilização da endoscopia, é possível ressecar lateral a carótida com acessos estendidos. Esse outro paciente com um adenoma também invadindo o seio cavernoso, e outros pacientes, como pacientes que têm cordoma de Cleveland. Esse paciente, quando chegou, tinha apenas um quadro de disfagia, com esse tronco totalmente rechaçado, e através de técnicas de ressecção minimamente invasiva é possível chegar nessas áreas mais delicadas, né, que no passado não se conseguia chegar. E para finalizar, o que avançou em relação às outras terapias não cirúrgicas, né? A radioterapia, a gente já tem bem estabelecido o papel dela como para controle de uma recidiva. Ela é mais indicada principalmente quando temos aí recidivas grandes, né? E em áreas eloquentes, quando o limite da ressecção não atinge um volume tão grande do tumor. E muito tem sido pesquisado com relação ao timing da realização da radioterapia, né? Principalmente em lesões de baixo grau. O objetivo, é claro, sempre diminuir a taxa de progressão. E para lesões de baixo grau, o que foi observado é que a radioterapia feita imediatamente após a ressecção, em lesões que não têm características radiológicas, nem histopatológicas, moleculares de agressividade, ele realmente tem algum benefício sobre o tempo livre de progressão, mas até o momento não impacta a sobrevida global e aumenta muito os efeitos colaterais, né, dado o período pós-rádio. Então, eles estão mais restritos ao uso quando você tem uma linhagem de pior prognóstico, que é a astrocítica pura, ou seja, ATRX, perda de ATRX sem mutação, sem a codeleção do 1P19Q, para lesões residuais ainda grandes, em pacientes de maior idade, em tumores que atravessam a linha média ou que têm um índice proliferativo do KI67 muito alto. Então, para esses, há benefício, né, se relativiza o benefício de uma radioterapia precoce, já que a grande chance é de que ele vá progredir, o tumor vai progredir em curto prazo, então esse risco de efeitos colaterais tardios é menos importante. E a rádio para alto grau,
né? Já temos aí bem estabelecido o uso dela. O que tem se pesquisado são com relação a irradiar áreas externas ao campo, né? Ou seja, externas às áreas de captação ou mesmo hipersinal entre 2 e flare, com algum benefício, com o objetivo de diminuir recidivas da margem, né? Já que a grande parte delas, 80% a 90% das recidivas, se dá dentro de 2 centímetros do sítio tumoral. E o padrão, até o momento, é de tentar pegar apenas, né, aquela informação de uma ressecção maior que a área de captação, não é, até o momento, empregada ou tem benefício com relação à radioterapia, tá? Dado que quanto maior a área irradiada ou maior fração, maior a chance de problema relacionado à rádio. Então, nesse tocante, o ideal é, na verdade, o contrário, é tentar, com maior eficácia, fazer a entrega, né, da radioterapia em áreas realmente doentes, principalmente quando se tem aqui estruturas muito nobres e sensíveis, como o aparato óptico, tronco cerebral. Então, novas técnicas de entrega aí de radioterapia com dose eficaz sem o spread da radioterapia digamos assim, a fronteira dentro da radioterapia. E a reirradiação é sempre dado que nós lidamos com gliomas, né, que inexoravelmente irão progredir, é sempre algo a ser considerado, e até o momento tem baixa evidência de um controle satisfatório, mas muitas vezes é o que se pode reavaliar, de fazer, e esse é uma alternativa, principalmente em pacientes que têm um delay grande entre o primeiro tratamento e o segundo, né, a reirradiação. Por fim, com relação ao tratamento quimioterápico, temos avaliado os benefícios de outras medicações, assim como o benefício do que tem evidência hoje até o momento, que é o Temodal, utilizando em maior dose ou mais tempo, e até o momento a nossa observação é de que aumenta apenas a toxicidade em termos de tratamento prolongado acima de 6 meses, e outras fronteiras a gente tem com relação aos tumores mais sensíveis à quimioterapia alquilante, como o caso dos pacientes que têm a metilação da MGMT. Então, eles têm um período de controle de doença mais satisfatório, tá? Esse é o trabalho que mostra que não há benefício de um período prolongado de Temodal, e as demais terapias, como o bevacizumab, têm apenas um benefício com relação ao tempo livre de progressão, e as novas fronteiras, digamos assim, são o uso de outros inibidores, de acordo com o mapeamento dos biomarcadores, como inibidores de NTRK, da mutação do PIRAF, e a utilização de outros métodos não quimioterápicos, como o Tumor Treated Fields, que tem alguma evidência, principalmente até maior do que o período em que o Temodal nos dá de sobrevida, mas é um tratamento hoje ainda muito difícil, não disponível no Brasil, e difícil do paciente tolerar em termos de uso, né? Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, Vitor. Obrigado, Wellington. Nós temos que encerrar essa sessão por conta do tempo, e dessa forma eu agradeço também o Daniel pela participação, todos os palestrantes, todos os moderadores, a todos que assistiram a essa mesa da Neurologia do terceiro Summit Internacional Américas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Boa tarde e sigam aí na programação do terceiro Summit. Um abraço a todos.